Mas vamos lá, contextualizando. Nós estamos no Evangelho de Mateus, certo? Mateus, ele é um evangelho, se tratando de contexto geral, que ele é escrito apresentando Jesus como o Messias prometido. Na toa ele começa o evangelho trazendo aí uma linhagem, né, até Jesus. Ele começa trazendo aí uma linhagem davídica, por assim dizer, até chegar então no Messias prometido, né? Então ele é um evangelho que tem essa intenção, certo? Agora uma coisa interessante. Havia, no contexto em que Jesus vem, na plenitude dos tempos, esse anseio por parte dos judeus, né? Nós vemos um tempo onde, desde o exílio babilônico, exílio assírio primeiro, depois o babilônico, de nações dominando a região onde Israel ele existia. Então ele fica sempre num lugar muito estratégico, a Palestina ela fica num lugar muito estratégico, então sempre de tempos em tempos alguém dominava a região onde a Palestina era. Depois vem, então, o Império Babilônico, o Império Assírio, depois vem o grande Império Persa, né? Depois do Império Persa, entre a ascensão, o Império Grego de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande morre, os sucessores dele são os diádocos, né? Dois nomes importantes, né? Ptolomeu e Seleuco. Não são os diáconos, não são são os diádocos. Vem ali Seleuco e Ptolomeu, que são os dois nomes mais importantes dos sucessores dele, né? Que formam aí o reino dos Ptolomeus e dos Seleucidas, que sempre brigavam ali para dominar a região em que Israel estava situada. Lula e Bolsonaro. Basicamente isso, quase numa briga dessa. Para dominar justamente para dominar o território ali, né? Pra ser e servia também sempre de amortecimento entre essas duas potências, né? Os Ptolomeus e os Seleucidas. Então, ora, os Ptolomeus dominavam, ora os Seleucidas e assim por diante. Então, era uma guerra insana. Os judeus até se rebelaram num determinado momento ali, teve um período de autogoverno judaico, por assim dizer, com os macabeus, né? Mas sempre eles foram dominados por alguém. Depois vem o Império Romano, né? Domina ali todos os macabeus, depois os asmoneus, domina toda a região, Herodes, né? Depois os próprios governadores romanos na Judéia, que é o caso de Pôncio Pilatos, por exemplo, que aparece no Novo Testamento. Mas sempre os judeus, eles foram dominados por alguém. Sempre alguém estava dominando a região da Palestina. Então, quando Jesus vem na plenitude dos tempos, é onde a efervescência messiânica estava muito em alta. Então, o povo, por conta de ser dominado de tudo que é lado todo esse tempo, desde que foi para o exílio, por conta da própria idolatria do povo, os pecados acumulados pelo povo, profetizado pelos profetas, né, no Antigo Testamento, estava nessa efervescência de vir um Messias. E quando Jesus vem na plenitude dos tempos, esse é o cenário por trás. Cara, nós precisamos de alguém que domine o Império Romano, nos livre desse poder político, e o povo de Israel, ele era um grupo que se reúne em torno de uma religião. Então ele é um grupo sócio-religioso. Então toda essa instabilidade política, instabilidade religiosa, traz a figura do Messias como alguém que traria esperança não somente no contexto de redenção, mas sobretudo no contexto de redenção política, livraria da mão, né? Então quando o Evangelho de Mateus começa com uma linhagem, apresentando Jesus como Messias, como aquele da linhagem de Davi, né? Imagina na mente, né, daqueles dias. Imagina o mundo do Novo Testamento com toda essa loucura política. Cara, eles estavam esperando ansiosamente por o Messias. Sim. E de repente vem... Eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Ele vai se revelando pouco a pouco e os discípulos vão entender, esse era o cara, ok? Só que Jesus vem e apresenta o seu reino. O seu reino, imagina, toda essa efervescência, toda essa dominação, todo esse tempo. De repente vem um cara dizendo ser o Messias, da linhagem de Davi. É isso. E de repente ele fala, ok, mas o reino que eu vim trazer, ele é... um outro reino. Ele é diferente. Não é nessa pegada que vocês estão imaginando. Não é essa dominação. Aí Jesus vai soltando algumas, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E aí eles vão... o maior é o menor, o maior é o que serve. E aí o ápice do reinado dele é ele sofrendo morto numa cruz.